Eu sou Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e hoje eu estou de volta aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esquizofrenia. A esquizofrenia é uma das doenças mais antigas que a gente tem aí dentro da psiquiatria. E ela se caracteriza pela perda do contato com a realidade. Então, os transtornos esquizofrênicos, eles se caracterizam pelos delírios e alucinações, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco para vocês. A frequência da esquizofrenia na população em geral é de um caso de esquizofrenia para cada 100 pessoas. Ela se instala geralmente em pessoas jovens. No homem ela acontece um pouco mais cedo, entre 19 e 25 anos, e na mulher ela vem um pouco mais tardiamente, entre 29 e 30 e poucos anos. A proporção entre os dois sexos é a mesma, de um homem para uma mulher. Tem um componente genético importante na esquizofrenia. Então, se uma pessoa tem um parente de primeiro grau com esquizofrenia, o risco dela desenvolver a doença é de 13%. Quanto mais próximo o grau de parentesco, maior o risco de desenvolver a doença. Por outro lado, os estudos genéticos vêm demonstrando que nem tudo é genético, existe uma contribuição ambiental. Então entra naquilo que a gente falou um pouco dos transtornos psiquiátricos. Eu preciso de uma confluência de fatores para manifestação de uma doença. Geralmente eu tenho uma predisposição genética, mas o meio que eu estou inserido, o ambiente em que eu me encontro, a minha personalidade, tudo isso vai influenciar na evolução, na manifestação da doença. Se nós formos dividir os sintomas, nós podemos dividir os sintomas da esquizofrenia em dois grandes grupos. Os sintomas positivos ou produtivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos, eles incluem os delírios e alucinações. Delírios são alterações do nosso pensamento. Então a pessoa acredita numa realidade diferente do que está acontecendo. Ele tem uma distorção da realidade e ele acredita profundamente naquilo. O mais comum dos delírios é o paranoide, ou seja, a pessoa acredita que ela é vítima de um complô e que estão tramando contra ela, ou de que ela está sendo perseguida e que querem prejudicá-la, ou de que instalaram câmeras na casa dela e estão observando, ou de que instalaram um chip na cabeça dela e que tem acesso a tudo que ela pensa. E não tem nenhum argumento, nem bom senso que convença a pessoa do contrário. Não adianta você chegar e falar, olha, mas como que eles instalaram um chip enquanto você dormia se você está sem nenhuma cicatriz na sua cabeça? A pessoa vai falar, não, porque eles têm uma técnica muito boa e que não forma cicatriz. Então, eles vão acabar encontrando alguma justificativa e mesmo se eles não tiverem essa justificativa, eles vão manter fixos na ideia e vão achar que você não está acreditando neles. É muito comum, quando eles têm esses delírios persecutórios, ou seja, os pensamentos de que ele está sendo perseguido, eles se voltarem contra a família. Então, muitas vezes o paciente com esquizofrenia acredita que a própria família está tramando contra ele. Então, eles deixam de comer, porque eles acham que a comida pode estar envenenada. Eles deixam de tomar banho, porque eles têm medo que algo aconteça a eles enquanto eles estão no banho. E aí, a família se sente muito culpada. Porque será que eu fiz alguma coisa? Por que ele está justo contra mim? E, pessoal, é muito comum, é muito usual que o paciente com esquizofrenia se volte contra quem ele é mais próximo. Então, essa culpa, ela não tem que existir, tá? Porque o paciente vai se voltar com quem está mais próximo, independente do que vocês fizeram. Já as alucinações, que estão dentro dos sintomas positivos também, elas correspondem à alteração na nossa senso-percepção. O que é isso? Os nossos sentidos. Então, eu posso ver coisas que não existem e só eu vejo, eu posso ouvir coisas que só eu ouço e ninguém mais, eu posso sentir coisas na minha pele, posso sentir sabor de sangue ou carne podre que ninguém mais está sentindo, ou mesmo o cheiro também. As alucinações mais comuns são as vozes, que são as alucinações auditivas, e as visuais, ou seja, a pessoa com esquizofrenia começa a ver um vulto ou uma pessoa correndo atrás dela, ou às vezes a cara do diabo, ou ela começa a ouvir
Vozes que falam, olha, fulano está atrás de você, eles querem te prejudicar, cuidado com a tua mãe que ela está tramando alguma coisa, não confia no seu vizinho que ele está te olhando estranho, ou foge agora porque essas pessoas querem te pegar. Então, muitas vezes essas vozes são o que a gente fala de vozes de comando, elas mandam o paciente fazer algo. E é por isso que os pacientes com esquizofrenia têm um alto risco de cometerem suicídio. Muitas vezes a voz diz, olha, sua única alternativa é se matar. E aí a pessoa ouvindo aquilo, ela acaba agindo porque ela não entende que essa voz vem dentro da cabeça dela. Ela entende como algo externo a ela. É muito tênue essa linha que separa os pensamentos racionais dos delírios e das alucinações. Por outro lado, esses sintomas positivos, eles respondem rapidamente ao tratamento. Eles são os que inicialmente têm resposta. O outro grupo de sintomas que nós temos são sintomas negativos. Esses já são mais resistentes ao tratamento. E o que são esses sintomas negativos? Eles se caracterizam por uma diminuição nos impulsos e na vontade por fazer as coisas do paciente. E eles têm o que a gente fala de um achatamento afetivo, ou seja, a pessoa começa a ficar fechada mais em si mesma, pode muitas vezes ficar com o olhar perdido, indiferente, como se não tivesse sentimentos, ou então ela pode não interagir com as coisas que acontecem ao redor dela, que é muito o que a gente chama do afeto embotado, tá? Muitas vezes eles não cuidam da higiene pessoal, os pacientes com esquizofrenia, ou não se alimentam direito, não se importam com o que está acontecendo ao redor. A consciência e a capacidade intelectual vão se manter inicialmente, mas ao longo do tempo e da evolução da doença, déficits cognitivos, ou seja, uma alteração no raciocínio ou na memória, podem aparecer. É uma doença, infelizmente, que ainda sofre muito preconceito. Antigamente, os pacientes com esquizofrenia eram considerados os loucos e que o pessoal jogava nos antigos manicômios. Então, eram internações longas, de anos muitas vezes. E eles sofriam muitas vezes porque era muito paciente junto, no mesmo lugar. E hoje em dia, a gente vê que assim, a esquizofrenia não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, a luta de nós psiquiatras, de toda a equipe de saúde mental, é para reinserir esses pacientes com esquizofrenia na sociedade. Então, para que eles convivam, para que a gente estimule essa parte mais apática, mais anedônica deles, de mais isolamento, para que a gente consiga fazer com que eles interajam mais e tenham uma melhor qualidade de vida. Sobre o tratamento, eu vou aprofundar em um outro vídeo, aí eu vou estar falando um pouquinho mais específico e falando um pouquinho das estratégias que a gente pode estar fazendo para lidar com os pacientes com esquizofrenia. Bom, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui pra gente no nosso canal, eu vou ter o maior prazer em respondê-las e nos vemos no próximo vídeo.